Oi, gente. É, bom, eu gravando esse vídeo pela centésima vez. Eu tava gravando em casa hoje, e aí o que aconteceu? Eu tava com o olho. Sim, gatinha, exatamente. Eu tava com o olho muito cansado, tinha acabado de almoçar, enfim, eu não tava conseguindo pensar direito, né? E então eu decidi regravar de novo, né? Porque perseverança aqui, né? Então, o que eu queria falar aqui é sobre esse momento que a gente tá vivendo, né? Tem a pandemia, etc. E as coisas elas vão mais fundo do que só um vírus. E todos nós sabemos disso. Eu não tava sentindo muito essa carga densa, né? De todos esses sentimentos, né, de guerra, de ira, de violência, de tristeza que está ocorrendo agora nesse momento, quando começou, né, no começo do ano. Mas agora, quando começou e abriu o mês de junho, eu comecei a sentir com muito mais força, né? Tanto que teve o eclipse lunar e eu acabei não... oscilando muito de humor, eu tava oscilando muito de humor, eu senti o meu corpo muito pesado, inclusive do vídeo anterior que, né, dava pra perceber, né, isso, que eu tava tendo alguns pesadelos e o pensamento muito pesado, né, e assim, gente, quando você se cura e enfim, realmente não tem preço, e a gente subestima muito o poder que o autoconhecimento traz, mas é isso que expande na nossa consciência e nos leva a um novo patamar, né, de evolução, porque, gente, eu não consigo mais ter afinidade energética com qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de crença ou mentalidade limitante, né, ou de energias baixas, né, que, enfim, rivaliza o outro, ou que maltrata alguém, ou que maltrata a si mesmo, porque, gente, é uma coisa muito triste, sabe? E o que eu queria falar aqui é que muitas pessoas estão, né, depois de todas as agendas sendo expostas, e de um monte de coisas, né, sendo desmascaradas, mentiras sendo desmascaradas, né, desde um nível, assim, pessoal, sabe, gente, que os relacionamentos estão sendo cortados, né, porque você percebeu que uma pessoa ali ela era tóxica, né? Ou que aquela pessoa ali, ela tinha interesses baixos com você, ou então no nível mais substancial, né? Em relação ao governo, enfim, a gente começa a ver nossos representantes e as pessoas que a gente coloca lá, tem muita podridão, né? E a gente, assim, a gente sabia disso, mas a gente não tinha consciência de que aquilo podia ser tão maior, né, do que a gente imaginava. E assim, é um ponto que você se sente totalmente desiludido, sabe? Eu sinto que agora, sabe, eu sinto assim de todo mundo, sabe, que as pessoas estão se sentindo muito desiludidas, desencantadas, né? E elas sentem assim que, tipo, tudo era uma mentira, tudo que elas estavam vivendo é uma mentira, uma farsa completa, sabe? Que o que elas acreditavam não era verdade, a ideia que as pessoas venderam pra ela e elas compraram é mentira também. E chega a ser muito triste a realidade que a gente esteve vivendo, sabe? Não é à toa que tá esse caos, esse ambiente praticamente de guerrilha, sabe? Porque todo mundo se sente de alguma forma injustiçado, todo mundo se sente de alguma forma traído, sabe? Traído, porque as coisas que a gente fez um com os outros, gente, sabe? A gente não percebeu o quanto aquilo fazia mal, o quanto aquilo era errado. Então, nossas atitudes do passado, nossos comportamentos do passado, nossas escolhas do passado, agora a gente tá começando a perceber a real gravidade da coisa, sabe? Não é mais só teoria conspiratória, mas não é tudo isso, e continua vivendo lá, né, fazendo as coisas, enfim, né, atingindo as metas lá, cumprindo seus deveres como na sociedade, né, vai lá, estuda, casa, tem filhos, compra uma casa, enfim, e acabou, é isso a vida. E sem realmente perceber qual é o lado mais bonito de se viver a vida, que é o quê? Ter as conexões, né? Ser conectado com as coisas, né? E vivenciar tudo isso aqui, gente, da forma mais abundante, né? Da forma, assim, ao seu máximo potencial. Mas o que eu queria colocar aqui como foco principal é a questão das sombras, né? Porque nunca, em lugar nenhum, nem em momento algum, desde que eu nasci, tá? Nessa vida, nessa encarnação, eu vi tanto mal e tanto sofrimento humano, sabe? De uma forma assim,
absurda, porque são em todas as esferas e todas as áreas da vida, né? E as pessoas estão percebendo que o mal existe dentro delas, né? E assim, gente, tem toda aquela questão de que às vezes a gente sabe os nossos defeitos e tal, mas eu acho que as pessoas ainda não chegaram ao ponto de ter aquele baque, né? De cair a ficha realmente do mal existente dentro delas, porque é só perceber pelo mundo que a gente criou, né? À nossa volta, as pessoas sempre tentando combater, lutar contra algo, contra o mal, contra o Satanás, contra alguém. É sempre alguém do mal, é sempre um vilão, né? Sem elas perceberem que o vilão tá dentro delas. Né? Então elas estão lutando com ar, com vento, né? Porque o mal, gente, tá dentro da gente, tá no nosso interior. E se a gente não integra isso, né? Se a gente não aceita isso, o que acontece? É o que eu falei, né? A gente projeta o mal nos outros, a gente projeta o mal no mundo, então a gente culpa os outros, culpa os familiares, culpa o governo e culpa, enfim, né? Ó céu, ó vida, então tipo assim, é sempre essa coisa, sabe? E a gente nunca ganha essa luta, por quê? Porque a gente não tá lutando o mal pela raiz, que é o que? Dentro da gente. E as pessoas estão percebendo isso. E eu vou falar aqui pra desiludir mesmo, né? Porque muitas pessoas estão percebendo isso, que o quê? O sofrimento que elas estiveram passando sempre esteve sendo causado por quem? Por elas mesmas. Isso mesmo. Por elas mesmas. Né? E agora elas estão caindo a ficha, né, de que elas são o que elas mais temiam ser, de que elas são o que elas mais repugnam, né, nos outros, né? Então a gente sempre tá apontando o dedo, né, pros erros dos outros e falando, ó, você é um narcisista, babaca, egoísta, não sei o que, você não tem consideração pelos outros, enfim, essas coisas desse tipo, né? Você causa sofrimento, você traz dor, você me adoece. E na verdade o que a gente está fazendo é nós mesmos estamos causando sofrimento aos outros, né? Porque a gente está condenando e julgando, isso machuca as pessoas, né? Isso fere as pessoas. E mais do que isso, a gente só fala isso, né, quando a gente tem algo que nega dentro de si, a um ponto que aquilo se torna um objeto de ódio nosso, né? Então é uma coisa que a gente não aceitou dentro da gente, uma sombra que a gente não aceitou dentro da gente, então a gente também não aceita nos outros, né? E a questão de aceitar o mal nos outros não é sobre tolerar, assim, no sentido de ser submisso às atitudes negativas em relação a nós, né? Que vem até nós. Vem de um lugar de inconsciência realmente, né? Inclusive eu coloquei aqui, ó, essas flechinhas, né, apontando como é que ocorre esse ciclo, né, de você não cortar o mal pela raiz, né, o que é que acontece e quais são as consequências, os efeitos disso. Ó, então assim, você tem o mal dentro de si, mas você julga, né, em vez de você escolher o lugar do amor e da compreensão, né, você escolhe o julgamento. Então você escolhe o julgamento, a condenação. A condenação leva à negação, né, a negação de que aquilo existe dentro de você. Ou seja, você não integra isso ao seu ser. Então aquilo que existe dentro de você, gente, já faz parte de você. Se você nega que aquilo existe, você está negando uma parte da vida, né? E aí que começa todo o sofrimento. Por quê? Porque causa um atrito, né, entre a sua alma e o seu ego, né? O seu ego, ele finge que algo não existe quando ele existe. Então, quando você não integra, você está negando o tempo inteiro, o que acontece? É aquela velha história do invejoso, né? O invejoso, ele nunca acha que ele é um invejoso. É sempre as outras pessoas que invejam ele, as outras pessoas que têm o problema, mas nunca é ele. Nunca é ele que é o problema. É a mesma coisa, né? Por quê? Porque ele está negando aquele sentimento ruim dentro de si. Porque ele julgou tanto, o ego, ele colocou essa crença limitante ou esse conceito de que ele tem que condenar aquilo que é ruim, condenar aquilo que é mal, né? Que inclusive tem a ver com o vídeo anterior que eu fiz, né, falando pra gente colocar amor em lugar da condenação, né? Porque quando a gente não aceita, gente, a gente não quer nem olhar, nem enxergar aquilo que é ruim dentro da gente. Então, quando aquilo aparece, a gente faz de santo, a gente faz de ignorante, né? A gente se faz de tonto, que aquilo não tá dentro da gente. E o que acontece? O mal, ele pega esses caminhos, essas vias, né, pelos quais a gente ignora, né? A gente fecha os olhos, né? A gente tampa, então é o véu da ilusão realmente, e ele faz os seus joguinhos, né? Ele faz os seus planos aí, né? E te domina, assim, e quando você percebe, já era, sabe? Já era.
Por quê? Porque você não escolheu aceitar, e quando você não escolhe aceitar, você se torna inconsciente daquilo, né, devido à negação, e isso é que vai acabar atraindo problemas, né, relacionamentos tóxicos, né, relacionamentos, pessoas principalmente, né, que são igual às suas sombras, né, que são exatamente as suas sombras. Então você fica falando, ah, mas essas pessoas tóxicas, eu só atraio pessoas tóxicas e não sei o que, essas pessoas que são ruins. Essas pessoas que são ruins, veja uma coisa interessantíssima. Olhe para todas as pessoas à sua volta e veja se todas as pessoas são ruins, assim. Todas elas têm a sua própria história, sua própria vivência, nasceram em locais diferentes, em datas diferentes, certo? Mas o que é que tem em comum em todas elas? Você está se relacionando com todas elas, todas as tais pessoas tóxicas. Então adivinha qual é o problema? É delas? Não, o problema é você, meu amigo. O problema é você. E é isso que as pessoas estão começando a perceber agora, com toda essa movimentação, né, energética que está acontecendo no planeta para ascensionar, porque não dá mais pra gente viver ignorando esse fato, né, ignorando o mal dentro da gente, porque pra gente se elevar, gente, de frequência e de consciência, a gente tem que perceber pelo menos o básico, que o mal existe, né, que faz parte de um dos lados opostos da vida e que existe dentro da gente, que a gente tem que aceitar, né, a gente tem que integrar aquilo. Enfim, ignorar não resolve. Esse é o resumo das coisas, sabe? E o que acontece, o fato das pessoas ignorarem, né, que o mal existe dentro delas e acabar projetando esse mal sempre externamente, é porque é o ego com esse conceito de condenação realmente, né? E por isso que é ainda mais complicado, só complica mais as coisas, gente. Quando eu falo de colocar amor, gente, não é sobre você ser ingênuo, né, de que as pessoas nunca vão fazer mal pra você, ou de que as pessoas nunca vão errar com você, mas você perceber que, assim, é um conceito equivocadíssimo, né, de que você tem que lutar com o mal, como se existisse só pessoas boas ou só pessoas ruins, tipo 100%, 100%, sabe? As pessoas que vão pro céu, as pessoas que vão pro inferno, as pessoas que merecem coisas boas, pessoas que merecem coisas ruins. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não é uma questão de merecimento, é só uma questão de afinidade energética, sabe? E quando essa ficha cai, né, o ego, ele criou esse conceito, né, em relação com a finalidade de julgar, né, aquilo que é ruim. O que ele acaba fazendo é fechando, né, fechando o fluxo do perdão, da aceitação, né, da transmutação desse mal em uma coisa positiva, né, em evolução, né, porque você acaba julgando aquilo e aquilo, você é uma repugnância tão grande que é como se fosse um atentado contra a própria existência, né, porque toda a sua existência, ela foi baseada em você ser o bonzinho, né, você ser o herói, e lutar contra o mal, até você perceber que você era o próprio vilão. Então é como se fosse um atentado contra a própria existência, sabe? Porque pra você é difícil, pra você é uma coisa horrorosa ter que aceitar que existe uma coisa feia, que existe uma coisa horrível, que você mesmo condenou, que você mesmo julgou dentro de você. Quando você condena, você não aceita, você dá ainda mais brecha pra aquilo aparecer, porque você se torna inconsciente daquilo. Você ignora que aquilo existe dentro de você, né? Então você continua se colocando uma fachada de que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, né? De que às vezes que assim não existe coisa ruim no mundo. E por outro lado também você se acha a pior pessoa do mundo e você começa a pensar que não tem jeito, né? Porque a coisa da condenação do mal, gente, acontece o quê? Que a gente acha que é uma coisa pré-determinada praticamente, né? É uma coisa que a gente não consegue mudar. A pessoa má é má por natureza. Gente, a pior coisa que podem colocar na cabeça que as pessoas são má por natureza. Não existe isso, gente. A maldade é por simples ignorância, inconsciência. Jesus Cristo já falou, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. O mal vem da ignorância, o mal vem da inconsciência. Quando você se torna ignorante, inconsciente em relação aos seus próprios sentimentos ruins, o que você se torna? A pessoa malvada, exatamente. Entende? Enfim.
espero que dê pra entender alguma coisa disso, né? E extrair algo bom de tudo isso que está acontecendo, né? Porque é uma mensagem que eu realmente sinto necessidade de falar para as pessoas nesse momento, que se você está percebendo que o seu sofrimento está vindo e agora você está tendo esse choque de realidade, de que você é a pessoa que estava fazendo mal, sem saber, às vezes até com uma boa intenção, sabe? Você vai perceber que as pessoas más, realmente elas não são as pessoas más, assim, por natureza, que a maldade delas é uma coisa que elas gostam, que elas querem. É simplesmente ignorância, né? É ignorância. Então por isso que a gente tem que chegar no lugar de amor, de compreensão, né? E perdoar. Entende? Gente, isso é o que mais traz liberdade. Realmente não existe coisa mais libertadora que isso, sabe? Porque você para de julgar todo mundo, de julgar o mundo, e enfim, aí você começa a perceber a beleza. Por quê? Porque você colocou em si que, sim, as coisas são capazes de mudar, né? E elas sempre vão mudar para melhor. Então, é isso.